Você tem medo? Sério? Pois é, eu também tenho. Eu acho que todo mundo tem. Mas você sabia que o medo é um sentimento... Aliás, tem dois tipos de medo, né? Tem um medo que não tem como correr desse medo. Mas existe um outro medo que é psicológico, que é possível você enfrentá-lo. Este medo ele está mais na sua cabeça. E por conta desse medo, que é psicológico, é que as pessoas aproveitam. Pessoas de má intenções, pessoas fracas. Porque as pessoas fracas, elas aproveitam da fraqueza dos outros. Pessoas fortes, não. Pessoas fortes, às vezes ela percebe que tem pessoas fracas, mas elas não aproveitam dessas pessoas. Pelo contrário, se ela puder ajudar, ela ajuda. Se ela não puder, ela se afasta. Mas pessoas fracas não. Ela vive procurando pessoas fracas, mais fracas do que ela, inclusive, para aproveitar. E o medo é um ponto fraco que ela se interessa. É um ponto fraco do outro que essas pessoas fracas se interessam. Então, se você demonstra medo diante de certas situações, você vai ser abusado, aproveitado, explorado, humilhado, vai ser manipulado. Esse é um medo psicológico que você absorveu já quando pequeno, quando criança. Mas é possível você superar esse medo, enfrentá-lo. Já disse aqui em alguns vídeos meus que eu fui uma pessoa alcoólatra, uma pessoa drogada, tomava remédio, passava pelo CAPS. E por conta de eu praticar, me esforçar e me dedicar bastante, eu estou perdendo esse medo e as pessoas estão me respeitando mais. Porque quando você mostra esse medo, você deixa transparecer esse medo, as pessoas atacam você. Você já ouviu falar que o cachorro, quando percebe que uma pessoa está com medo, aí que ele morde? Pois é, na verdade não é cachorro, mas seres humanos que é chamado predadores sociais, eles atacam, porque eles percebem o seu medo. Você demonstra medo. Então quando você pratica, exercita, enfrenta o medo, por mais que você esteja com medo, você vai ficando mais habilidoso nesse comportamento. E chega um tempo que você não tem mais dificuldade. E aí aquelas pessoas que olhavam para você, que via em você uma fraqueza, um alvo, propício para ser atacado, não vão ver mais, porque ela percebe que você não é mais tolo, não é mais ingênuo, porque agora você se posicionou. Agora você não tem mais medo de ficar sozinho, não tem mais medo de ficar na solidão, não tem mais medo de ser rejeitado, não tem mais preocupação se as pessoas vão gostar, se as pessoas vão cumprimentar, não tem mais medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito. Enfim, tem muitas pessoas que agem na sociedade e fazem coisas, se submetem às coisas por medo. Às vezes ela tem medo só porque o cara é advogado, porque o cara é um policial, porque o cara tem um status, um nome elevado de cargo. A pessoa só de ouvir isso, ela já sente medo daquela outra. Só porque a pessoa aparentemente é mais bonita, né? Às vezes você acha que aquela pessoa é mais bonita, você tem medo, porque ela sabe falar bem. Só o fato dela ser faladeira, você sente medo dela. Isso é uma ilusão. Isso é psicológico. Então esse medo, ele é possível ser superado, ser enfrentado. Este tipo de medo só fica nessa frequência quem quiser. Só fica nesse estado, nessa vibração quem quiser. Porque você pode vibrar na segurança. Você pode atuar numa frequência de segurança, sem medo. Mas para isso é preciso que você elimine também sentimentos que podem te atrair esse tipo de medo. Para isso é preciso você se livrar de sentimentos que podem te atrair esse medo. Sentimentos como inveja, raiva, ódio. Esses sentimentos, queira ou não, e parece que não, mas sim, esses sentimentos, eles podem te atrair medo. Mas para isso é preciso que você se livre de sentimentos os quais podem desenvolver medo em você. Por quê? Porque esses sentimentos negativos são prejudiciais e eles acabam atraindo o medo para você. Porque na hora que você está interagindo com uma pessoa, se você não consegue se defender de uma maneira saudável, ou seja, dizer não, ser assertivo com a pessoa de uma maneira natural, se você estiver ali nutrindo, estiver carregado de ódio, de rancor, então a resposta sua a essa interação vai ser negativa, fica difícil, portanto você se prejudica nessa relação. Então é necessário que você não tenha, não carregue, não nutra esses sentimentos. Quais são os sentimentos que podem desenvolver medo em você? Sentimento de raiva, de ódio, inveja, ressentimento, sentimento de vingança, sentimento de culpa. Esses sentimentos, ele pode desenvolver medo na gente. Ele pode potencializar o medo na gente. Então é preciso que a gente tome consciência
esses sentimentos, que no livro que eu leio é chamado de patologia, observar esses sentimentos em você para ir aos poucos eliminando ele da sua conduta, do seu estado, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, e também praticando a enfrentar. Por exemplo, enfrentar o quê? Às vezes a gente tem medo de não sorrir para alguém, porque isso acaba sendo meio que automático, né? E é por medo, mas se torna automático. A gente sorri sem vontade. Pratique não sorrir na hora que você não está com vontade, porque às vezes a pessoa fala algo ali que não é nem um pouco interessante, mas automaticamente, às vezes até por medo de não ser aceito, vontade de ser aprovado, necessidade de ser aprovado, você acaba rindo sem necessidade, sem vontade, para ser aceito. Então isso também é um tipo de medo. Às vezes você retorna um cumprimento para alguém que você não gosta. Às vezes uma pessoa, porque o ser humano é desse jeito, né? A maioria do ser humano é desse jeito. Ele prejudica você aqui, daqui a pouco ele tá ali rindo com você e naquela maior alegria, esqueceu tudo, né? Ele nem lembra o que ele fez com você. É inconsciente. Segundo Jesus, é inconsciente isso que ele faz. A maldade é inconsciente. Ele mente, engana, ele manipula você e de repente ele tá ali. Mas ele fez aquilo lá inconsciente. De fato, é inconsciente. Embora ele vai pagar, né? Vai prestar conta disso mais para frente, mas é inconsciente. Então o ser humano tem disso, dele prejudicar o outro aqui, daqui a pouco ele tá ali rindo, né? Parece que não aconteceu nada. De fato, para ele não aconteceu nada, só aconteceu para você que sentiu o drama. E aí a gente tem aquele comportamento de rir de volta, né? De retribuir um cumprimento, de retornar um cumprimento de uma pessoa. Pois faça esse teste, pratique isso. Quando uma pessoa que você não gosta, que te prejudicou, a hora que ela cumprimentar você, não responda. Vai testando, experimentando, praticando isso com uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Às vezes tem pessoas mal intencionadas, ou às vezes nem tá com mal intenção aparentemente. Às vezes ela vem fazer pergunta que não tem nada a ver, que não faz nem sentido. E às vezes faz perguntas óbvias, mas é pessoas que não tem o que fazer e fica ali te dando trabalho. Aí você, por exemplo, você tá ali carpinando. Aí chega aquela pessoa que você não convidou e nem faz questão dela estar ali perto, mas ela se aproxima de você e pergunta: você tá carpinando? Você tá carpindo? A vontade é falar para ele: não, eu tô comendo grama. Mas não, nesse momento você não responda. Ele sabe que você tá carpindo. Aliás, não tem necessidade nenhuma de você responder: tô carpindo. Não tem necessidade de responder, fica em silêncio. E às vezes tem outras perguntas também, que pessoas que você não tá afim de papo, elas fazem: será que vai chover? O tempo tá calor, né? Pois é, esse tipo de pergunta, esse tipo de fala, com pessoas que você não tá afim de agradar ou não quer aprovação nenhuma dela, simplesmente fique quieto, perca o medo, não responda. Mas para isso, como eu disse, é preciso você se voltar para dentro e ver o que você faz, o que você fala, brincadeirinha sem graça. Você também costuma brincar com os outros? Então analise com quem você está brincando e como está sendo o retorno, se ela está sendo sensata com você, se está tendo consideração com você, porque às vezes você dá a oportunidade dela brincar com você brinca com ela e ela já não te dá essa oportunidade. Quer dizer, às vezes a pessoa é insensata. Então esse tipo de pessoa você não brinca mais, se afasta. Então, gente, tem vários caminhos para a gente enfrentando o medo aos poucos. Às vezes tem uma pessoa, ela vem lá na frente, pessoas que você não gosta, que você não topa, vizinho, às vezes, que no seu bairro, pessoas que você não topa. Você não é obrigado a olhar para ela e nem cumprimentar ela, nem responder o que ela fala. É claro que se ela vir com respeito, não responder a certos comportamentos, não olhar para certas pessoas, significa não dar confiança. Te abordar com respeito, fazer perguntas coerentes, é claro que você vai responder. Mas para isso você não pode estar magoada, ressentida, com raiva, com ódio, nada disso. Mesmo que a abordagem não for uma abordagem coerente, for uma provocação, enfim, você estando emocionalmente bem consigo mesmo, a sua resposta vai ser uma resposta coerente e assertiva. É possível a gente enfrentar o medo, mas para enfrentar o medo precisa enfrentá-lo. Tem que ter coragem, porque a gente fala muito do medo e às vezes a gente tem medo de falar não. E a questão do não é uma prática também, você precisa ir praticando para sair um não natural. Porque muitas das vezes, eu lembro quando eu trabalhava no comércio, as pessoas iam pedir fiado para mim, e para mim dizer não ali, eu falava para você, era um sacrifício. E quando eu bebia, me drogava, era fácil eu dizer não, era suave, a pessoa nem sentia. Ela catava o meu não tranquilamente. Mas quando eu não bebia, não me drogava, eu falava um não assim que as energias emanavam uma energia negativa, que eu me sentia mal e aquela pessoa também se sentia mal e ficava tudo ruim.
Então era um não dificultuoso de dizer. Mas quando você elimina rancor, ódio e vai praticando saudavelmente dizer não, você precisa ir praticando, precisa ter coragem para isso. Porque muitas das vezes a gente não pratica por medo. A gente acha que tem que submeter aquilo e por conta disso a gente só vai acumulando. E aí a gente nunca se livra disso. Não é preciso a gente ficar com raiva nem com ódio de ninguém. Basta a gente ir colocando os pingos nos is. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Tá dito lá na Bíblia. Valeu, gente? Se foi bom, se foi relevante para você, clique no joia. Não deixe de clicar no joia. Valeu, tchau.